Aquino, que tenta fazer uma relação de mãos dadas entre razão e fé, fé e razão. E aí a colocação que o Santo Tomás de Aquino coloca é verdades da fé atingíveis apenas por meio da revelação cristã, às quais não poderemos chegar através da razão. Ou seja, aqui nós podemos brincar também, fazer uma reflexão, dar um salto na fé para o filósofo Kierkegaard, né? Porque chega um momento que a razão entra em tantas contradições, tentando explicar o divino, tentando explicar essa questão da religião, que essas contradições acabam sendo um problema para essa mesma razão, e aí a pessoa acaba puxando o Søren Kierkegaard, um pensador dinamarquês, que dá esse salto na fé. Né? Então, aqui também é bastante interessante, porque é o seguinte, quando você coloca a questão da razão e da fé, você está colocando um certo conceito aristotélico que eles conheciam, estudavam, que é a questão do equilíbrio, que é a questão da ponderação, né? Porque você não consegue atingir uma verdade última da fé que você possa falar. O Espírito absoluto de Deus, de fato e direito, existe, então você tem que aí se dar esse salto na fé, acreditar na fé. Só que aí a questão do equilíbrio é muito interessante, e aí puxando um pouco para o nosso tempo atual, século XXI, você percebe que tem muitas religiões que não conversam com outras religiões. Por exemplo, há determinadas noções evangélicas ou determinadas pessoas que não aceitam religiões de matriz africana, que são religiões riquíssimas, né? Não aceitam elas, não conversam com elas, não dialogam com elas e não quer entender essas religiões de matriz africana, como se a minha denominação, se a minha religião fosse a mais correta, fosse a certa, fosse aquela que Deus colocou na Terra. Inclusive, é bastante interessante, se vocês passearem por cidades grandes e pequenas, você pegará determinadas denominações, não vou mencioná-las, é claro, por respeito a elas, mas elas dizem assim, a primeira igreja de tal nome na cidade, a primeira isso, a primeira aquilo, como se Deus tivesse preocupado que a sua igreja é a primeira, que a sua igreja é a segunda, que a sua igreja é a terceira. Porque o que nos interessa aqui é o seu comportamento, as suas atitudes e as suas ações em sociedade. A questão não é se a sua igreja é a primeira, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima. A questão é o seu comportamento em sociedade. E aí isso é bastante interessante, porque a gente percebe que, às vezes, né, e eu questionei isso várias vezes, que alguns políticos utilizaram a questão do nome de Deus em relação ao poder. Né? Eu acho isso bastante preocupante, eu não aceito isso, eu acho que o Estado é laico, o Estado representa todas as denominações religiosas, inclusive os ateus, ou seja, aqueles que não têm crença alguma, não acredita nem nos deuses, não acredita nem em Deus, não acredita nos milagres, então é bastante interessante. E aí a gente também tem que respeitá-los pela visão que eles têm diante da existência, porque, como eu disse aqui, o que importa é o comportamento, o que importa é o caráter, o que importa é a personalidade, porque também, se a gente fizer uma brincadeira aqui, psicanalítica, a gente vai perceber que os crentes, aqueles que creem, têm uma crença, alimentam os ateus, e os ateus são alimentados pelas crenças. Afinal de contas, para eu negar a existência de uma entidade divina, metafísica,
Deus, eu tenho que refletir, tenho que pensar sobre isso. Então, também é bastante interessante essa conversão, que às vezes acabam sendo irmãos siameses, né? Então, a gente tem que respeitar todas as visões. Como eu disse, o que importa é o comportamento humano em sociedade. E não esqueçamos que